Muito bem. Vamos, então, agora ao momento que talvez seja o mais importante desse nosso congresso, que é a consolidação desse trabalho da análise dos municípios brasileiros sobre a efetividade da gestão municipal. Eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, por dois motivos. Primeiro, que foi ele, pessoalmente, quem liderou no Brasil a ideia de se criar esse índice. O Sidney Beraldo, com muita determinação, iniciou esse trabalho no Tribunal de Contas de São Paulo, que, por coincidência também, foi o primeiro a divulgar o seu resultado. A partir dali, o Tribunal de Contas de Minas Gerais se inspirou, fizemos um piloto, verificamos uma adesão muito grande e lançamos, né, Beraldo, a ideia de nacionalizarmos essa investigação. E, para nossa alegria hoje, passados apenas 3 anos, nós já podemos apresentar um resultado quase nacional. Não fosse Pernambuco não ter entregado os dados, não ter realizado esse levantamento, a gente poderia dizer que a integralidade do Brasil estaria completa. Mas, como os técnicos já foram preparados, o ano que vem, certamente, teremos todos os municípios do Brasil nessa avaliação. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, ao Beraldo, para ele poder contar um pouco da sua experiência pessoal na construção desse índice, a experiência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, o mais importante, as considerações que ele já tem a partir dessa série histórica que já acumula 3 anos. Pode? Fica à vontade. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Dizer da alegria, né, desse momento importante que nós vivemos aqui, de estar participando com vocês, cumprimentar o nosso conselheiro Sebastião Elvésio, e presidente do Instituto, e já dizer a ele da gratidão, não é, que tenho pessoal e também como conselheiro de São Paulo, pela forma com que ele abraçou, não é, esta ideia, essa iniciativa de São Paulo, da criação destes indicadores, e disse, num primeiro momento, levar para o Tribunal de Minas Gerais, e depois, graças a seu empenho, a sua liderança, a sua determinação, porque não é um trabalho fácil, trivial, comum, não é? Levar esta ideia e conseguir, né, um trabalho enorme dessa complexidade, envolvendo hoje quase 5.000 municípios, né, que estão fazendo parte deste novo modelo, desse sistema, e que será, dentro de poucos minutos, apresentados aqui por ele. Saudar, em nome dele, todos os conselheiros que nos honram aqui com a presença, o Durval Amaral, que é o presidente, nosso anfitrião aqui, também o Ivens Linhares, dizer da alegria de estarmos aqui. Bom, em 2014, nós demos início a esse processo de discussão no tribunal. Eu acho que esse é um ponto importante para colocarmos aqui, e esta reflexão que cada vez mais é presente e permanente, né, que eu vejo na palestra anterior, por diversas vezes, né, foi citado aqui esta palavra eficiência e efetividade, né. Eu acho que esse é o grande ponto, né, e a grande inovação que nós verificamos que está ocorrendo, né, nos tribunais de contas, né, deste novo conceito de nós avançarmos não só
do ponto de vista da auditoria de conformidade, de legalidade, do processo, como foi dito aqui, que, sem dúvida, é o nosso papel. Nós temos essa vocação, temos essa tradição, temos essa história e através destas informações todas que são coletadas, ela se faz muito importante dentro desse processo, mas esta inovação dentro desse conceito novo que chamamos de auditoria para os resultados, não é? Então, eu acho que essa é a grande inovação e que nunca o nosso país, e principalmente o serviço público, precisou tanto disso. Quer dizer, não basta olharmos apenas se os 25% de educação foram gastos e, desta forma, atendida a legislação. É preciso verificar mais. Vai estar aplicando os 25%, mas a criança está aprendendo o IDEB, e no caso de São Paulo, que temos um outro indicador, o SARESP, né? Eu acho que essa é a grande evolução e que nós estamos caminhando a passos largos. E, em 2014, dentro de uma ampla discussão dentro do tribunal, envolvendo não só os conselheiros, mas os nossos agentes, auditores, Ministério Público, este conceito, essa concepção era quase que unânime. E daí, qual seria as ações, né, e as ferramentas que nós poderíamos utilizar para avançarmos e caminharmos no sentido da chamada auditoria de resultados. E foi aí que começamos, então, e que é necessário criarmos parâmetros, criarmos indicadores, e que pudéssemos, ao longo do tempo, ir consolidando estas informações. Então, como me foi dado aqui 10 minutos, eu vou procurar rapidamente, até porque eu já vi o Ives elogiando o Jacó pelo tempo e também não quero ficar atrasado nesse sentido. Então, rapidamente aqui, eu quero passar, até porque depois o Sebastião vai contar os dados aí, mas algumas características que nos orientou, né, dentro destes conceitos. O primeiro deles é que este conjunto de indicadores ele pudesse ser específico, medindo as características particulares de forma clara e objetiva, que fosse mensurável e que permitisse a qualificação de desempenho ao longo do tempo, acessível, né, para que pudesse ser utilizado para planejamento da fiscalização, relevante como instrumento de controle, oportuno, elaborado no tempo adequado para o uso da fiscalização e extensível, não é? Já pensávamos naquela época da possibilidade de levarmos a nossa experiência para outros tribunais. Próximo. E aqui sempre muito rapidamente, não é, por conta do tempo, e até porque isso já foi amplamente discutido, cada tribunal, quando se decidiu aderir e implantar no seu estado, isso tudo foi bastante discutido. Mas, para aqueles que não participaram do debate e nos honram aqui com a presença, vou passar aqui rapidamente estes conceitos. Os índices temáticos que nos orientaram. Primeiro, o I-Educação. Nós focamos muito na área meio, porque indicadores finalísticos nós já temos bastante. Nós queríamos analisar os processos, os insumos, aonde se tem o gasto público para analisarmos. Dessa forma, se eles, estando bem dirigidos, iriam impactar no indicador finalístico. Então, a educação infantil e ensino fundamental, com base na infraestrutura escolar. O I-Saúde, as atribuições dos municípios, que é a educação, a atenção básica e equipes de saúde da família. O planejamento, olhar o que planejou e o que executou, metas alcançadas. A consistência entre PPA e a LOA. A parte fiscal, execução financeira e orçamentária, transparência administrativa e, principalmente, obediência à lei de responsabilidade fiscal. Próximo. O
AMB, que é o ambiental, ações com impacto na vida dos cidadãos e na qualidade dos serviços. O ICIDAD, planejamento municipal na proteção dos cidadãos contra desastres naturais. Próximo. O último aqui, que é o TI, o IGOV-TI, conhecimento ao uso de recursos tecnológicos, e alguns indicadores também avaliando a transparência, né, o grau de transparência de dados para o cidadão nos municípios. Próximo. A composição são 238 quesitos, né, que são avaliados, levantados anualmente. É importante dizer que nós estamos, em São Paulo, validando estes quesitos, que a grande maioria, como é informativo, e nós verificamos, principalmente agora com os dados de 2017, onde a maioria dos quesitos foram validados e que sempre tem uma diferença, né, entre o que é declarado e o que foi validado pelos nossos agentes. Então, são 238 quesitos, assim divididos, naturalmente, na distribuição de pontos, educação, saúde, planejamento e fiscal tem um peso um pouco maior. Próximo. A classificação, né, todos que também já conhecem, nós fizemos de uma forma que pudesse evitar o ranqueamento. Nós não queríamos divulgar primeiro e último colocado, sempre isso traz dificuldades, polêmicas. Nós procuramos agrupar, né, pela nota adquirida. O A, que é altamente efetivo, B+, muito efetivo, B, efetivo, C+, em fase de adequação, e C, baixo nível de adequação. Também procuramos dar um nome bonitinho aqui para evitar, né, os desgastes políticos. E aqui seria como se fizéssemos uma avaliação, uma gestão ótima, boa, regular, ruim e péssima, né? Mas nós fizemos um outro modelo de classificação, aqueles utilizados pelas agências. Próximo. Aqui, rapidamente, só mostrando o que aconteceu em São Paulo, né? O que nós verificamos. Esse é o resultado do IGM. Sempre lembrando que 2015 foi feito com base em 2014, 2016 com base em 2015, 2017 com base em dados de 2016. Houve uma quedazinha, a nota média dos 644 municípios auditados foi aqui 0,71, caiu para 0,65 e 0,64. Próximo. Aqui também, rapidamente, só mostrando as variações que houve, né? Aqui, o médio, o efetivo cresceu um pouco e caiu, mas houve uma mudança aqui para pior. O baixo nível de efetividade, que em 2015 era 10, foi para 52, e o em fase de adequação, que era 30 em 2015, foi para 119. Debitamos isso em duas coisas. Primeiro, sem dúvida que essa crise fiscal, essas dificuldades todas contribuiu para isso. Mas um outro ponto também foi, sem dúvida, que esses dados aqui foram todos eles validados, o que nós não conseguimos fazer em 2015. Então, esta validação, os números, contribuiu para que os números fossem o mais próximo da realidade possível. Próximo. Aqui por faixa, e que eu, no caso de São Paulo, gostaria de chamar a atenção, que fica claro aqui, alguns pontos, né, que chamam a atenção. Planejamento, né, o que contribuiu para que a nota fosse reduzida do conjunto dos municípios. Imagine, 273 municípios de São Paulo foram classificados como baixo nível de adequação e 79. Então, mais da metade dos municípios não... Esse
conceito de planejamento, de valorizar o planejamento, infelizmente, ainda nós não temos, e nós temos, no Tribunal de São Paulo, batido muito nisso, que, basicamente, é aquela consistência dos dados e métricas estabelecidos no PPA com o orçamento. Aqui, também no ICIDAD, né, nos assustou aqui o número 347, com mais 66, quer dizer, próximo de 2/3 do município não tem atenção para essa segurança, né, no caso de eventos nas cidades. E um outro ponto que também nos remete a esta reflexão é a questão da atenção à TI. Foi dito aqui e demonstrado dados importantes, né, de que hoje sistemas e o uso da tecnologia de informação é fundamental para garantir uma melhor eficiência. E estes 2 pontos, né, se tratando de municípios de São Paulo, deixaram muito a desejar. Então, a falta de planejamento e a falta de uso de sistema e de TI é uma combinação realmente perigosa quando se avalia e se mede a questão da eficiência e efetividade. Próximo. Passar rapidamente aqui só os dados consolidados. Da educação também houve uma queda. É importante dizer que aqui em 2015 a maioria desses dados não foram validados e houve uma mudança aqui de um critério que aqui nós perguntamos se tinha transporte escolar disponível, como isso estava universalizado, 100% dos municípios de São Paulo têm transporte escolar e esse quesito era pontuado, ele foi retirado e redistribuído e com isso também provocou aqui uma pequena mudança. Próximo. Aqui também no e-saúde, uma queda, mas continua ainda como efetiva. Próximo. Olha aqui o planejamento, né, de uma forma geral, 3 anos seguidos, a questão do planejamento deixou a desejar. Deu uma melhoradinha, mas continua ainda com uma nota baixa em fase de adequação. Próximo. O IA fiscal. Uma coisa interessante. E nós fomos até, de certo ponto, surpreendidos em São Paulo, porque imaginávamos que, com a queda de arrecadação verificada, pudéssemos ter, né, um indicador aqui demonstrando uma baixa efetividade na área fiscal, o que não aconteceu. Nós verificamos que houve uma queda, sim, real, na capacidade de investimento, na receita dos municípios, mas a grande maioria conseguiu também fazer o ajuste fiscal e conseguindo um equilíbrio, não é? Tanto é que houve até uma melhorazinha. Sem esquecer que o que ajudou muito isso foi a repatriação, não é, daqueles recursos que chegaram em novembro e dezembro, é um recurso extra, né, que os municípios não estavam contando, que no caso de São Paulo deu quase que 3, não só um 13º como um 14º, mas um 15º de receita para os municípios e acabou contribuindo para a consolidação desse dado. Próximo. Passar aqui rapidamente. Parte ambiental também se mantém em nível efetivo. Próximo. Como eu disse, o ICIDAD bem sofrível, né, em baixo nível de adequação, né, os municípios não estão preparados para os eventos, uma enchente ou área de risco, sem nenhum levantamento, sem conhecimento, sem controle. Próximo. Como eu disse também, a área de TI, né, uma nota em fase de adequação. E continua aí os 3 anos, não verificamos nenhuma melhora nisso. Nem na questão de sistema, e nem na utilização, e menos ainda na transparência, não é, de dados. Próximo. Aqui, rapidamente, importante, os produtos que nós extraímos, não é, destes dados,
né, para que estes indicadores possam dar efetividade também no nosso trabalho. Quer dizer, não adianta ter um conjunto de informações enormes e eles ficarem lá armazenados. Então, nós produzimos 4 produtos extremamente importantes. O anuário, que é o explicativo, constando metodologia de resultados e análise, e damos conhecimento à imprensa e à sociedade como um todo. Um segundo, que é o chamado Prisma, que é um relatório gerencial, onde nós levantamos todos os pontos de atenção que são encaminhados para os conselheiros relatores. Um Smart, que é uma matriz de risco, pontos de atenção e pontos altos, que vai para a equipe de fiscalização. E, a partir agora de 2017, esse Smart, todos esses dados, farão parte do relatório da fiscalização, que é importante, né, para que o prefeito, os gestores, possam realmente valorizar esse trabalho, não só através da divulgação desses dados, mas especialmente da avaliação que vai ser feito através da colocação de todos esses dados, principalmente aqueles pontuados, que receberão os pontos de atenção, passarão a fazer parte do nosso relatório. E o RDM, que é um administrativo que é encaminhado para os prefeitos. Transparência, todos esses questionários e resultados estão no nosso portal, com livre acesso, de uma forma cada vez mais amigável, para que qualquer cidadão possa ter acesso a esses dados. Próximo. Era isso que tinha a dizer. Estou aqui ansioso para ouvir o nosso conselheiro Sebastião, que vai demonstrar os dados, né, do Brasil todo. Eu encerro aqui, mais uma vez, agradecendo, cumprimentando a todos, dizer da minha alegria de estar aqui vivendo esse momento importante em que os tribunais caminham fortemente para analisar cada vez mais a qualidade dos gastos, a qualidade dos serviços públicos que são oferecidos à nossa população. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito bem. Vamos agora ouvir o presidente Durval Amaral, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que também, muito celeremente, aplicou já o questionário nesse ano de 2017, evidentemente com os dados de 16, e vai fazer os seus comentários. Inicialmente, cumprimentar mais uma vez o nosso grande presidente, Sebastião Elvésio, nosso presidente de São Paulo, Beraldo, o meu companheiro e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o doutor Ivens, e a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Assumi a presidência do Tribunal de Contas esse ano, aqui no Paraná, e logo na sequência, o Sebastião Elvésio me ligou, fazendo um apelo para que o Paraná pudesse aderir ao IGM. Nós não, em anos anteriores, mais por problemas de ordem burocrática nossa, não tínhamos conseguido a adesão. Conversando com a nossa equipe técnica, com o nosso coordenador-geral de fiscalização, o doutor Mauro, a doutora Célia, a nossa diretora-geral, e muito especialmente com o doutor Ivens, nosso conselheiro, nós decidimos que era o momento de aderir. Mas, em função do pouco espaço de tempo, não tínhamos outra alternativa a não ser fazer de forma facultativa com os municípios. Enviamos, então, os questionários, procurando fazer esse convencimento da importância também dos municípios paranaenses prestarem todas as informações necessárias. Houvesse uma adesão surpreendente por ser facultativo de quase 70%, ou praticamente 70% dos municípios paranaenses aderiram, e o grande coordenador de todo esse processo no Tribunal de Contas foi o doutor Ivens Linhares, com o apoio da nossa equipe
de fiscalização, enfim, com os nossos técnicos do Tribunal de Contas. Razão pela qual, até por fazer justiça ao grande trabalho e reconhecimento público ao grande trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos do Tribunal de Contas, e muito especialmente pelo conselheiro Dr. Ivens, é que passo a palavra a ele para que possa, nesse momento, fazer a exposição do trabalho que ele efetivamente coordenou. Eu agradeço ao presidente, colega e amigo Durval pela oportunidade. Realmente eu tive essa honrosa tarefa de buscar meios, né, no Tribunal de adesão a esse programa. Eu vou fazer um muito breve histórico da nossa experiência aqui no Paraná, que talvez sirva como ilustração aí para outros estados que estejam passando por experiência parecida. Eu tive contato pela primeira vez, conselheiro Beraldo, do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, na posse da conselheira Cristiana de Castro Moraes, em 2015, que na época, eu era vice-presidente do tribunal, na gestão anterior da presidência do conselheiro Ivan Bonilha, e eu me lembro que ela, com muito ênfase, mencionou esse programa de estabelecimento desses índices, até sempre enaltecendo a iniciativa, né, de você, Beraldo, por ter efetivamente introduzido, e aquilo coincidiu exatamente com algo que eu e o Ivan, que tinha assumido a presidência, falávamos justamente antes disso, que era a necessidade dos tribunais buscarem um espaço próprio em todo esse grande arranjo institucional público que existe, um espaço próprio, né? Porque as questões de legalidade, as questões de conformidade, elas são tratadas no Judiciário, o Ministério Público trata, questão tributária, as instâncias administrativas o fazem, INSS e tal. Agora, a efetividade, essa, me parece que como órgão de controle, realmente é o Tribunal de Contas que tem a primazia, né, senão quase, eu diria, o monopólio disso. E, na época, eu fiquei sinceramente encantado com o programa, com as ideias. Nós criamos ali no tribunal um grupo de estudos sobre isso e estabeleceu-se o seguinte dilema, que talvez outros tribunais também tenham vivenciado. Nós tínhamos observado a metodologia da pesquisa baseada em informações, um sistema declaratório, até os nossos técnicos visitaram o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ficaram encantados até com toda a eficiência e toda a acolhida que tiveram. E, do outro lado, um sistema que se baseasse em índices já disponíveis, notadamente nas áreas de educação, de saúde, né, índices que o governo federal apresenta, enfim, que também poderiam ser utilizados. Naquela época, o grupo teve uma independência, digamos assim, para tratar do assunto e fizemos uma opção por desenvolver alguns métodos próprios. E, efetivamente, foram desenvolvidos alguns índices na área de saúde, de educação, com esse ênfase na parte da efetividade, só que nos utilizando de dados externos, não de dados oferecidos pelos jurisdicionados, que, como a gente sabe, tem o risco, evidentemente, da descontinuidade. Então, esse foi um debate que se estabeleceu ali. Na época, nós fizemos essa opção, mas depois, como bem colocou o presidente Durval Amaral, acompanhando o desenvolvimento do trabalho pelo IRB e o impacto que, evidentemente, esses dados, esse grande banco de dados, não é apenas grande, acho que é o maior do Brasil, banco de dados do setor público que tem, é que nos fez efetivamente mudar de ideia, né? Nós pensamos, não, puxa vida, essa metodologia que está sendo proposta, ela é mais abrangente e ela vai ter uma consistência a ser verificada em todas as unidades da federação. E, curiosamente, Sebastião, exatamente esse ponto declaratório, que era o que a gente achava que eventualmente poderia ser uma falha do sistema, por você justamente se fiar em informações dos próprios jurisdicionados, é que se mostrou como um dos pontos mais interessantes desse programa, que permite aos técnicos do tribunal irem a campo e efetivamente fazerem essa validação. E esse trabalho de validação, eu não tive a oportunidade pessoalmente de fazê-lo, mas eu conversei com os que fizeram, foi uma coisa extremamente gratificante.
Então, o contato com os gestores, e aí talvez eu abra um parênteses, que esse atraso, esse delay do tribunal, deu uma certa vantagem, que nós pegamos a maioria das gestões municipais no começo de mandato, 2017, falando então de 2016, que evidentemente, né, independente de ser oposição ou ser situação que ganhou, o gestor se sente muito mais à vontade. Então, aquilo, ao invés de ter um enfoque de cobrança, acabou tendo um enfoque de orientação, de conversa, de diálogo, ao ponto que inúmeros gestores passaram até a usar aqueles questionários como quase que um programa de governo. Para atingir as metas, muitos, né, em municípios pequenos não tinham estrutura, não tinham experiência, não tinham uma política definida, né, e muitos, na verdade, não foram poucos, que confessaram que iam utilizar aquela metodologia justamente para implementar as melhorias, enfim, as políticas públicas a serem desenvolvidas por aquela gestão. Então, um ponto que, num primeiro momento, nós achávamos que poderia ser vamos dizer assim, uma falha, uma vulnerabilidade, se mostrou ao contrário, como uma oportunidade de diálogo com o gestor e de efetivamente permitir essa interação. E até acho que foi por isso, por ter essa coincidência cronológica com a mudança de gestão, é que tivemos, mesmo voluntariamente, não era obrigatória a resposta, mas o índice de 70,68% de respostas. Em números objetivos, dos 399 municípios do Paraná, 282 responderam integralmente os questionários. Então, nós começamos os trabalhos de validação, foram escolhidas 10 cidades, essas validações foram feitas sobre 20 questões na área de educação, 15 na área de saúde, e os resultados foram realmente muito favoráveis, né? O grau de correção com que as perguntas foram respondidas foi muito alto, pouquíssimos casos houve alteração, algumas até para mais, e, como eu disse, essa interação com os gestores foi fantástico, né? Eu acho aí que o Paraná teve um índice global aí de 0,60, quer dizer, é uma efetividade na tampa, né? Passou assim, raspando, né? Dá para dizer, mas, enfim, eu acho que isso tudo vai passar, evidentemente, por uma evolução, né? Todos nós aí no tribunal estamos extremamente entusiasmados com esse programa. Já pretendemos, conselheiro Berola, no ano que vem, instituir também o relatório do Prisma para análise das contas do Poder Executivo, então que haja pelo menos uma informação daquilo, evidente, não como motivo de desaprovação ou de recomendação de desaprovação de contas, mas como um referencial para o relator ter em relação aos índices, à efetividade das políticas públicas nessas 7 áreas que foram definidas, de modo que é bastante entusiasmante essa perspectiva e não raro lembrar, isso foi lembrado por muitos dos gestores, também dos próprios gestores, como um instrumento do controle social, né? Porque também é evidente que a população, isso foi dito aqui, ninguém está com muita tolerância a serviços ineficientes, então toda vez que você coloca para a população um recurso de aferimento, né, de avaliação, isso sempre é visto com muito bons olhos, né? E esse efeito propagador, aí me parece bastante interessante. Ontem nós vimos na palestra do professor Karen, ele falando da mudança de mentalidade que tem que haver com relação ao ambiente, ele se referiu à corrupção, mas acho que podemos levar isso a todo o ambiente público, de que essas cobranças recíprocas da população com os gestores, e dos gestores também exigindo essa atividade, né, da própria população, sem dúvida, quebra um ciclo vicioso e nos conduzirá aí a um êxito, né, na avaliação das políticas públicas. Então, eu deixo aqui registrado a minha satisfação, o meu agradecimento, conselheiro Durval, até por ter me dado essa oportunidade de participar desse índice, e realmente eu acho que há um caminho aí que o IRB, né, senhor, a gestão do Sebastião Elvésio, isso é lugar comum, foi um êxito total do começo ao fim. Mas se ele só tivesse criado esses índices, isso por si só, me parece que já seria um marco absolutamente divisório, né, na história aí das políticas públicas, né,
Então, isso, né, eu acho que os aplausos falam mais até do que qualquer palavra que a gente tente instrumentalizar. Então, eu agradeço aí a oportunidade, né, vamos continuar avançando. O Paraná é um parceiro, pretende se tornar cada vez mais parceiro nessa busca, né, da aferição dos índices, e meus cumprimentos aí a todos. Muito obrigado. Bem, vamos ao índice da efetividade da gestão municipal Brasil 2016. Pelo que os colegas já mostraram, ficou bastante claro para todos vocês que cada Tribunal de Contas, no âmbito do seu Estado, analisa os municípios que integram o Estado em 7 dimensões. Só para vocês terem uma noção do esforço, o IDH, que é hoje reconhecido o maior indicador de desenvolvimento, Índice de Desenvolvimento Humano, ele avalia 3 dimensões. Nós avaliamos 7. E o mais importante, em 238 quesitos. Então, só essa mera multiplicação de 238 quesitos pelos 5.000 municípios do Brasil e a ponderação que cada um desses índices tem, fornece para o Instituto Rui Barbosa a maior base de dados da administração pública do Brasil. Em 2015, o anuário, então, produzido para 2016, nós tivemos 4.701 municípios, nós lembramos, né, o Brasil tem 5.570, 4.701 municípios que responderam à pergunta. E desse total, nós validamos 4.037. Isso foi o ano passado. Nesse ano, nós tivemos 4.682 respondentes e foram validados 4.327. Então, tivemos um crescimento quase chinês, né? Quase 8% ao ano de municípios auditados e validados pelos tribunais de contas. E qual foi o resultado? O resultado, só para recordar com vocês, em 2015, tinha sido de 0,56. Eu vou tentar humanizar um pouco, se é que possível, esse número. Quando eu falo que o desempenho foi de 0,56, eu poderia matematicamente traduzir isso dizendo que da gestão desse conjunto de 4.037 municípios, a média de efetividade foi de 56%. Então, mais ou menos uma balança de meio a meio. 56% tem uma efetividade razoável na aplicação do recurso e, em compensação, 44% não tem essa mesma efetividade. E aí está, podemos então mostrar pela primeira vez, o InfoSite de 2017 com os dados de 2016. Vocês vão perceber, portanto, que a média do Brasil caiu para 53%. Ou seja, o primeiro ano foi 56%, esse ano 53%. Nesse momento, todos os nossos pesquisadores, em Minas Gerais, nos ajuda muito a Fundação João Pinheiro, mas em cada tribunal tem um corpo técnico fazendo a sua reflexão, quais as causas dessa queda. Mas, certamente, o Beraldo já apontou aqui as mais vigorosas, a crise que acomete os municípios e também este momento de transição, porque o ano passado foi o último ano dos mandatos dos prefeitos que terminaram as suas administrações. Mas eu queria convidá-los a uma reflexão.
Aqui está o mapa. Os senhores estão percebendo ali claramente que apenas Paraná, São Paulo aparecem com a cor cinza, porque tem, conforme foi aqui mostrado, um desempenho que supera aquele patamar de 60%. Fica na fase efetiva, né? Na fase mediana. E ali nós temos todos os outros estados do Brasil. O Pernambuco, que ali está, churriado diferente, não tem os dados. Então, aqui, tudo que eu vou dizer é Brasil menos Pernambuco. Se vocês entrarem agora no celular de vocês, já está aí à disposição, cada cidadão pode baixar esse aplicativo do IRB e ir lá na sua cidade e verificar como é que está à disposição. Vamos aqui, não sei se nós teríamos condições de abrir a internet aqui, aí você consegue abrir um, pode pedir, qualquer um, vamos aqui homenagear nosso querido Tocantins, Manuel Pires aqui. Então, se você toca naquele determinado estado, vai aparecer o desempenho do estado, a média que ele obteve, no caso de Tocantins, 52%, e as 7 dimensões devidamente avaliadas. E se eu digitar ali, selecionar o nome do município, cada um dos municípios de Tocantins terá a sua avaliação. Tudo isso, a partir de agora, à disposição da sociedade brasileira. Mas eu queria fazer 2 comentários finais, para tentar, conforme disse, humanizar um pouquinho essa questão. Quando eu falo que a gestão foi de 53%, de 54%, eu vou citar o meu caso, que é o caso de Minas Gerais, que eu tenho esses números sob o meu domínio, mas, naturalmente, cada presidente de cada tribunal terá a sua referência de numeração. Minas Gerais é o estado do Brasil que tem o maior número de municípios, são 853 municípios. O conjunto desses 853 municípios executa uma despesa e, consequentemente, uma receita de cerca de 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais é o conjunto dos 853 municípios. Ou seja, cada ponto percentual que nós olharmos nessa gestão, para o caso de Minas Gerais, eu estou me referindo a 900 milhões de reais. Então, esse número que você vai trabalhando o percentual de cada um dos estados mostra a relevância da efetividade. Muito provavelmente, todos nós temos esse sentimento, que daqui a 4 anos, quando os atuais gestores que estão entrando agora, estão tendo o primeiro ano, forem analisados durante os 4, nós teremos o primeiro momento, a primeira série histórica, em que eu vou poder dizer, esse gestor recebeu com EGM de 0,57, está entregando com a EGM de 0,60. Então, nós poderemos ter uma maneira efetiva de fazer esta comparação. É alguma coisa fantástica, porque eu tenho absoluta convicção, e vou mostrar para vocês por quê, que a partir deste momento, nós vamos trazer para a agenda dos candidatos, meu caro Beraldo, aquele sonho que você sempre teve, de trazer essa questão do bom gestor para a tomada de decisão do voto do eleitor. O eleitor vai poder verificar qual foi o que pegou o município na posição tal e avançou para a posição tal. Acaba essa ideia terrível que nós temos hoje do campeonato de gastar dinheiro. Eu sou o melhor prefeito da saúde, porque gastei 24% com a saúde. Isso não quer dizer nada. Se gastou 24, se gastou 7, se gastou 15. Eu quero ver como que os indicadores que indicam a saúde naquele município, a vida do cidadão,
estão sendo impactados. Ou seja, essa é a mudança do paradigma. Vejam que interessante. É Bastiat puro, né? Quem já leu Frederic Bastiat, a obra dele, que eu acho maravilhosa, apesar de polêmico, mas é encantador, ele fala o que vemos e o que não vemos. Quando a gente trata de um número, aparentemente pode ser uma mera comparação matemática, mas, na verdade, não. É uma metodologia que traz o qualitativo para se superpor ao quantitativo. Eu não vou dizer mais que um prefeito que gastou 34% na educação é pior do que um que gastou 25%, 26%. Eu quero verificar esses índices que compõem o Educação, como é que está. E, para terminar, então, o melhor desempenho entre todas essas 7 dimensões no Brasil, a média do Brasil, foi a saúde, 70%, 0,7%. Seguido de perto da fiscal, 63%. Depois, educação, 57%. Tecnologia da informação, 48%. A questão ambiental, 43%. A proteção das cidades, defesa civil, 40%. E na lanterninha, o último lugar, aquele que deveria ser o primeiro, o planejamento. Apenas 30% dos municípios brasileiros com um planejamento efetivo. Então, essa é a síntese nacional. Cada um de nós podemos olhar o seu estado e podemos olhar o seu município. Então, essa é a contribuição que o Instituto Rui Barbosa quer, nesse momento, oferecer à sociedade brasileira. Eu termino com uma emoção que eu vivi e que eu quero compartilhar com todos vocês. Vocês vejam que é muito recente. Tem apenas 3 anos que nós começamos a capacitação para chegar neste nível. E já o ano passado, nós recebemos um convite da Brasil Conference, que é a reunião dos 2 maiores institutos de tecnologia do mundo, Harvard, Universidade de Harvard e o MIT, e esse produto nosso foi escolhido para ser objeto dos hackers que formam a conferência. Nós fornecemos a base de dados e os cientistas de Harvard, os cientistas do MIT, os alunos dessa comunidade puderam estudar essas variáveis e, para nossa alegria, nós tivemos a oportunidade de entregar um prêmio patrocinado pelo Instituto Rui Barbosa para o vencedor dessa maratona. E ali nós pudemos ver a contribuição fantástica que esses jovens do mundo afora puderam dar ao nosso indicador. Por isso, Beraldo, terminando, eu quero dizer que este sonho que você sonhou e implantou lá em São Paulo, ele se disseminou por todo o Brasil. E eu tenho absoluta convicção, pelos encontros que tenho participado, que os nossos colegas, primeiramente da língua portuguesa, também estão se interessando por essa metodologia. Os colegas da Argentina também já estamos conversando e, muito possivelmente, nós poderemos internacionalizar essa maneira de verificar a gestão municipal. Já temos essa análise da Harvard, já temos o estudo feito pela Fundação João Pinheiro e, nesse momento, as Nações Unidas, através do PNUD, também têm manifestado interesse em conhecer a nossa metodologia. Então, eu vejo um futuro muito grande, um futuro muito bom para o índice de efetividade da gestão municipal, porque ele tem um atributo que é o que nos une todos nesse encontro. Ele é a favor do cidadão. Qualquer pessoa, em qualquer município do Brasil, ele pode entrar lá e ver como que está o desempenho de uma dessas 7 áreas aí investigadas. Bem,
Apresentado o EGM Brasil, eu quero convidar vocês todos para um outro desafio. Vamos, nesse momento, lançar, de modo bastante solene, o Índice de Efetividade da Gestão Estadual. Todos nós sabemos que o Brasil é uma república federativa. No mundo, apenas 24 países são federação. Só temos 24 federações. E a nossa, ela tem o nome federativa. Os nossos colegas argentinos, por exemplo, são República Argentina. Nossos colegas da Venezuela, República Bolivariana Venezuelana. A nossa é República Federativa do Brasil. Então, terminado ou consolidado esse índice dos municípios, nós vamos propor agora que os tribunais se debrucem para criar, este ano ainda, o referencial teórico do Índice de Efetividade da Gestão Estadual. Vou apresentar o primeiro piloto e eu quero aqui agradecer muito, agradecer de coração aos técnicos que desde o mês de março, abril, vêm nos ajudando nessa construção do piloto. É uma primeira ideia, eu vou depois mostrar como que a gente pretende desenvolvê-la, baseado no IEGM, mas sem ser semelhante a ele, porque a gente nunca pode imaginar que o Estado seja um município grande. As funções constitucionais do Estado são muito diferentes daquela do município. Então, também podemos avançar. A ideia é nós apresentarmos as dimensões do índice de efetividade, podemos avançar um pouquinho mais, para avaliar a qualidade desses meios empregados para se alcançar, medir a efetividade da gestão estadual. Então, nós vamos poder também atribuir a mesma nota. E como que nós faremos isso? E aqui é o grande desafio que eu queria pedir o apoio de todos os presidentes. Nós vamos, ao final dessa sessão, fazer uma portaria, criando um grupo com todos os relatores de contas em 2017. Vamos apresentar, discutir essa metodologia com cada um dos tribunais para aperfeiçoá-la, teremos isso um prazo até o ano que vem, para quando chegarmos na apreciação das contas de 17, que de um modo geral é feita em junho de 18, já tenhamos essa metodologia validada pelos nossos auditores. Seguinte. Então, como o Estado é diferente, nós vamos analisar o planejamento, a gestão fiscal, a educação, a saúde. Aqui sim entra a segurança pública, que é uma função fundamental do Estado, a questão ambiental, podemos voltar um pouquinho, a questão ambiental, e ali está o ponto fundamental de todo esse nosso encontro, o desenvolvimento econômico. Se vocês me perguntarem, Sebastião, qual que é a grande dificuldade do Brasil? Resuma num ponto para a gente poder enfrentar isso e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. A grande dificuldade que temos é a nossa baixa renda per capita. Quando nós falamos assim, o Brasil gasta tanto por cento com educação, é comparado com a Noruega, comparado com não sei o quê, é um engano muito grande, porque se é verdade que nós falamos percentual da saúde, 9% do PIB é gasto na saúde, é verdade. Só que o nosso PIB, quando dividido per capita, ele é um valor muito pequeno, porque a nossa renda per capita, ela é muito baixa. Por exemplo, na área da saúde, nós não chegamos, somando o municipal, o estadual e o federal, a R$ 600 por ano per capita de gasto para a manutenção das políticas públicas. Então, o grande esforço que nos une é melhorar a renda nacional. E é por isso que a gente coloca o desenvolvimento econômico como um fator fundamental para fazer essa avaliação. Seguinte, já caminhando aqui para o encerramento,
Podemos avançar um pouquinho, só para mostrar como é que já está pronto. Por exemplo, o planejamento, tem toda já a estrutura, podemos avançar. Alguns pontos serão a mesma metodologia que usamos no EGM, serão pontuados. Temos uma fórmula matemática para fazer essa aplicação, seguinte, e alguns outros, nesse primeiro momento, não serão pontuados. São dados que nós vamos coletar, fica numa reserva técnica para uma utilização seguinte. Podemos avançar um pouquinho. Aí não vamos cansá-los com essa parte, podemos avançar. Então, cada indicador vai ter uma pontuação graduada. Os técnicos que entendem essa parte já estão aí nos ajudando nessa formulação. Isso vai ser apresentado para os técnicos de cada tribunal e vamos harmonizar esse entendimento. Então, isso é o que eu queria mostrar, que já está aí o piloto pronto, e começaremos agora a discussão teórica para validarmos até o final do ano, e o ano que vem, cada um de nós, quando for relatar as contas de governo, já poder ter esse parâmetro de validação de contas estaduais também nessa ótica da efetividade. É isso. Muito obrigado. Agora é o momento de celebrar. Nós vamos pedir ao cerimonial que chame os nossos colegas, a hora do IRB, do Instituto Rui Barbosa, agradecer a todos aqueles que realmente permitiram que pudéssemos ter esses avanços. Pois não, conselheiro Sebastião Evécio. Começamos, então, as homenagens pelos presidentes que já estão à mesa. Inicialmente, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Durval Amaral. Reforçando que os dizeres nas placas são personalizados a cada presidente, não é? Pedido especial do conselheiro Sebastião Evécio. Na sequência, já convidamos... O senhor quer fazer a leitura, presidente? Pois não. Ao José Durval Matos do Amaral, presidente do Tribunal de Contas do Paraná, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente suas ações inovadoras e no estímulo ao controle social, assim por pautar suas medidas pela eficiência do gasto público. Sebastião Evécio, presidente do IRB, outubro de 2017. Na sequência, o IRB rende as suas homenagens ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Sidney Beraldo. Sidney Stanislau Beraldo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente pela criação e adoção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Convidamos a vir à frente a receber também a homenagem do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o presidente e conselheiro Ari Moutinho Júnior ou o seu representante. O Ari me ligou que não poderia vir. O Érico está aí, eu vi o Érico mais cedo. Não estou vendo, depois eu entrego a ele. Pois não, presidente. Do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, o conselheiro presidente Ricardo Soares Pereira de Souza ou o seu representante. Temos aqui a nossa querida Elizabeth Picanso, ex-presidente. E a placa diz ao Ricardo Soares Pereira de Souza, presidente do Tribunal de Contas do Amapá, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente pelo projeto Boas Práticas do Plano Estratégico Participativo. Já vamos convidando na sequência o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo. A placa diz
Hinaldo da Paixão Santos Araújo, o IBRE reconhece sua excelente gestão, especialmente no projeto Mirante, Sistema de Observação das Contas Públicas. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro... Só um minutinho. Desculpe. Eu queria fazer aqui um agradecimento especialíssimo, que além de presidente do Tribunal de Contas da Bahia, do Estado da Bahia, o Hinaldo foi o meu braço direito, esquerdo, nesse sonho da realização da harmonização da auditoria, responsável que é pelo Comitê de Auditoria do Instituto Rui Barbosa. Amanhã eu vou fazer uma homenagem especial, mas já quero fazer o registro desde já. Licença ao nosso presidente para quebrar o protocolo e dizer que essa placa, na verdade, pertence à equipe do Tribunal de Contas que está ali presente, Galiza e Augusto, que são os verdadeiros responsáveis pelo Mirante. A placa pertence a vocês. Um abraço. Agora sim, convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Edilberto Pontes. E aqui também, antes de entregar a placa, eu quero fazer um registro muito especial. O conselheiro Edilberto Pontes é o nosso vice-presidente de Ensino, Educação e Pesquisa. E, além das inúmeras contribuições que ele deu a nosso mandato na diretoria, ele é o responsável pelo lançamento da coleção Fórum Controle Externo, que reúne trabalhos inéditos na área do controle externo. Portanto, também ao Edilberto, a minha eterna gratidão. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conselheiro Kennedy de Souza Trindade. O Tribunal de Contas de Goiás, o IBRE reconhece a sua excelente gestão pelo projeto de modernização dos procedimentos e equipamentos voltados para a fiscalização de obras e serviços de engenharia. Também quero fazer esse registro, porque essa metodologia que Goiás nos ensinou, hoje é utilizado por Minas e pela maioria dos estados do Brasil. Na sequência, convidamos a presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheira Anilceia Machado. Anilceia Machado, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no projeto Trilhas de Aprendizagem. Eu quero também aqui fazer um destaque especial, que a Anilceia, ela é a nossa embaixadora em Brasília. Nós sempre estamos em Brasília e ela sempre com esse sorriso lindo, nos recebendo, nos acolhendo e nos inspirando. Muito obrigado. Convidamos também a receber homenagem o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, ou seu representante. Valmir, cadê você? Depois, então, entrego para ele. Pois Estava não. aí já. Conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente nos projetos GEObras e ODP, Observatório da Despesa Pública. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado.
José de Ribamar Caldas Furtado, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente na condução das ações relativas à Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Eu também quero fazer aqui uma homenagem especial. O Caldas Furtado, por todos nós, é conhecido como professor Caldas Furtado, né? Obras importantes e sempre disposto no Instituto Rui Barbosa a dar palestras, contribuições, sendo já um marco a sua aula de conta de governo e conta de gestão. Convidamos a vir à frente o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão. O Cláudio, eu não vi ele ainda não. Ou o seu representante? Esse eu represento, eu levo. Pois não. O senhor quer fazer a leitura da placa também? Obrigado, facinho. É o nosso ponto de lápis. Cláudio Couto Terrão, o IRB reconhece sua excelente gestão, especialmente no aplicativo na ponta do lápis. É um aplicativo para facilitar o cidadão acompanhar o rendimento escolar dos alunos em Minas Gerais. Do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, representando o conselheiro Valdir Neves Barbosa, Ronaldo Chadid. Valdir Neves Barbosa, o IRB reconhece sua excelente gestão, especialmente no projeto Extrator. É realmente um projeto muito importante. E eu também queria fazer aqui uma anotação pessoal com relação ao nosso querido Ronaldo Chadid. É também daquele grupo de professor, sempre realizando eventos importantes na área do direito financeiro e um colaborador institucional importante do Instituto Rui Barbosa. O IRB rende as suas homenagens também à presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Maria de Lourdes Lima de Oliveira, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no programa TCE Cidadão, Fomento à Cidadania e Controle Social dos Recursos Públicos. Eu também queria aqui, com a minha querida Maria de Lourdes, fazer 2 agradecimentos muito especiais. Primeiro, a iniciativa que o Tribunal de Contas do Pará teve de lançar uma obra do Cerzedelo Correia. E ela, nessa obra, acabou inspirando o IRB a criar um troféu que são os pais fundadores dos Tribunais de Contas do Brasil, que daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre ela. E a outra característica fundamental, a gente não precisa nem dizer, do Pará, essa hospitalidade sempre querida quando lá vamos. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro André Carlo Torres Ponte. André Carlo Torres Ponte, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente na ação Transparência Pública como instrumento do controle social. Do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro presidente Olavo Rebelo de Carvalho Filho. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente Laboratório Móvel e o bloqueio de contas. Convidamos a vir à frente o representante do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que nessa oportunidade representa o presidente, conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, conselheiro Tarcísio Costa. Antônio Gilberto de Oliveira Jales,
O IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no fortalecimento da transparência e a accountability. O Jales, conforme todos nós conhecemos, ele é certamente o mais ativo de todos nós nos grupos de presidente do IRB. Não é? Um grande abraço. Muito obrigado. Convidamos a vir à frente o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conselheiro Edilson de Souza Silva, ou o seu representante. Edilson de Souza Silva, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no projeto. Bem mineiro, estou no controle. Edilson, está aí? O Edilson também é desses que merece um destaque especial, sempre disponível para qualquer missão de última hora, de relevância que o Instituto Rui Barbosa necessita. Especialmente agora, quando estamos tratando da implantação do SEI, o Edilson tem sido um guerreiro nessa conquista. Tribunal de Contas do Estado de Roraima, conselheiro presidente Manuel Dantas Dias, ou o seu representante ou a sua representante. Manuel Dantas Dias, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente implantação do sistema eletrônico, o SEI. Nossa querida Selene aqui, o representando. Foi tudo bem lá? Conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Marco Peixoto. Vamos aquecer as nossas palmas, vamos lá. Ainda temos trabalho pela frente, ainda temos mais um painel como atividade prevista para logo mais, depois dessas homenagens do IRB. Marco Peixoto, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no destaque à orientação, prevenção e diálogo permanente com as instituições públicas e estaduais em todas as esferas de poder. E aqui também eu tenho que fazer um comentário adicional. Além de presidente do importante Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o nosso querido Marcos Peixoto é presidente da ASUR, que reúne as associações de controle do Mercosul. E, mais do que isso também, um parceiro sempre disponível para todas as tarefas e missões que temos feito, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Uma informação pertinente, os inscritos para a oficina de licitação podem se dirigir à sala, porque ela já teve início. Fica logo em frente desse nosso auditório. Oficina de licitação. Ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, representando o conselheiro presidente Luiz Eduardo Xerém, convidamos o conselheiro Adircélio de Moraes. Luiz Eduardo Xerém, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no estudo da emancipação dos municípios catarinenses. Realmente é um estudo fundamental para termos essa visão da receita própria dos municípios em Santa Catarina. E, para mim, é uma alegria muito grande poder entregar esse diploma ao nosso vice-presidente, o Adircélio, que é dessa turma da Jovem Guarda, né? O Adircélio é dos conselheiros mais jovens, dos mais estudiosos e dos mais dedicados à disseminação do conhecimento. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa de Melo. Clóvis Barbosa de Melo, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente na operação antidesmonte. Operação relevante que ocupou por muito o noticiário não só de Sergipe, mas de todo o Brasil. Também quero fazer uma observação, quem tiver tempo e interesse em ampliar a sua cultura, leia
o blog e os artigos do Clóvis Barbosa. É um verdadeiro intelectual a serviço do controle externo. O IRB também rende as suas homenagens ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, por isso convidamos a vir à frente o presidente conselheiro Manuel Pires dos Santos. Manuel Pires dos Santos, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no projeto Fiscalização de Obras Públicas. Aqui também eu quero fazer um pequeno parênteses. O nosso querido Manuel Pires é, talvez, entre nós todos, uma unanimidade, sempre receptivo, uma hospitalidade imensa e uma disponibilidade de atender a todos a qualquer hora. Muito grato. E me licença, meu supermercado, eu verso hoje, hein? Obrigado. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto. Ou o seu representante? Pois não. Francisco de Souza Andrade Neto, o nosso Chico Neto, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no processo eletrônico de contas públicas municipais, ETCM. E, para minha alegria, eu acho que é um momento muito especial para todos nós. O Luiz Humberto é praticamente o braço direito, esquerdo do Chico Neto, e acho que cada um de nós, conselheiro, tem na sua equipe uma pessoa com esse perfil. Então, ao entregar a homenagem ao meu querido Luiz Humberto, eu quero fazer uma homenagem também a todos aqueles que trabalham nos Tribunais de Contas do Brasil. Nosso reconhecimento também ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Por isso, convidamos à frente o conselheiro presidente Luiz Daniel Lavareda Reis Júnior ou o seu representante. O Daniel, eu tinha conversado com ele, já até mandei aqui um WhatsApp, não estou vendo o Daniel aqui. Está aqui? Ah, Colares. Colares, além de Colares, é meu xará, Sebastião também. Luiz Daniel Lavareda Reis Júnior, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente na adoção do termo de ajuste de gestão. O TAG, conforme todos sabem, é uma figura importante e o TCM Pará tem utilizado com muita maestria essa ferramenta. É uma alegria muito especial também, porque o Colares foi presidente até bem pouquinho tempo atrás e sempre também parceiro dos desafios, das conquistas do Instituto Rui Barbosa. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro presidente Joaquim Alves de Castro Neto. Joaquim Alves de Castro Neto, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente na instituição do Conselho Consultivo para a Governança. Mostrando ser um homem à frente do seu tempo, Joaquim já colocou lá no seu tribunal a estrutura de governança que a gente sempre prega nas nossas instituições. E aproveitar aqui, lembrar que nós teremos, no mês de novembro, o nosso Congresso Nacional da Tricom, que será realizado em Goiânia, com a participação dos dois tribunais, o TCM e o TCE. E o doutor Joaquim aqui me cobrou para a gente fazer esse convite ao vivo e a cores para todo mundo. Então, novembro, dia 24 a 27 de novembro, todos em Goiânia, para desfrutar não só daquela cidade hospitaleira, mas do nosso Congresso Nacional da Tricom. Do Espírito Santo a gente não chamou porque a Marília não viu ninguém.
Queria convidar também nosso parceiro de primeira hora, vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, Domingos Staufner, para receber aqui a placa do Sérgio Abudip, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que tem os seguintes dizeres. Abudip Ferreira, o IRB reconhece a sua excelente gestão, especialmente no sistema Cidades e Controle Social. Temos também homenagem aos nossos co-irmãos, não é, conselheiro? Convidamos a vir à frente o presidente do Tribunal de Contas da província de Buenos Aires, Eduardo Benjamin Grimberg. Presidente, enquanto isso, a gente vai chamar as assinaturas agora, daí, por último, a gente entrega as placas dos diretores que a gente vai entregar em grupo, por causa do adiantado da hora. Tá? Eduardo Benjamin Grimberg, o Tribunal de Contas, presidente do Honorável Tribunal de Contas da província de Buenos Aires, o IRB reconhece a sua excelente gestão e agradece a colaboração. Quem teve a oportunidade hoje de assistir a aula do professor Grimberg nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, viu a qualidade e a didática do nosso querido professor Eduardo Grimberg. E as nossas homenagens também ao presidente do Tribunal de Contas de Angola, juiz-presidente Julião Antônio. Ou o seu representante, é claro. Juiz-presidente Julião Antônio, venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal de Contas de Angola, o IRB reconhece a sua excelente gestão e agradece a parceria. Já falei de manhã, mas não custa repetir. Angola, hoje, ocupa a presidência dos tribunais de língua portuguesa no mundo. E, numa última reunião que tivemos em Funchal, na Ilha da Madeira, quando era para definir as diretrizes da nossa atuação, fizemos uma proposta inovadora para a inclusão do impacto de políticas públicas. Essa proposta do Instituto Rui Barbosa primeiramente na parte técnica, depois submetida à votação na plenária e incluída como documento oficial na declaração de Funchal. Quero manifestar aqui o meu apreço, a minha amizade aos irmãos de Angola. Nessa oportunidade também, e antes de fazermos as homenagens aos membros da diretoria do IRB, faremos duas assinaturas, a primeira entre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a Escola de Contas do Estado do Pernambuco. E aproveitando para mencionar também e saudar a presença dos conselheiros do nosso Tribunal de Contas, conselheiro Artagão de Matos Leão e conselheiro Ivan Leles Bonilha, que estão conosco. Assinam o referido termo de acordo, o Acordo de Cooperação Técnica, inicialmente o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Durval Amaral, e já convidamos a vir à frente o gerente da Escola de Contas, professor Barreto Guimarães, do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, Dácio Rijo Roster Filho. O presente termo prevê o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando a capacitação, aperfeiçoamento e especialização técnica de recursos humanos, desenvolvimento institucional e da gestão pública. Também será assinado neste momento termo de cooperação que entre si celebram o Instituto Rui Barbosa e o Instituto Votorantim. Este instrumento tem por objeto estabelecer uma parceria para geração e compartilhamento de informações e dados com o objetivo de fortalecer as gestões municipais a partir da coleta e da análise de dados.
que fortaleça o planejamento, a execução e a avaliação de políticas públicas no âmbito do Programa de Apoio à Gestão Pública do Instituto Votorantim, mediante a atuação permanente dos Tribunais de Contas do Brasil e a atuação do IRB no desenvolvimento de suas atribuições. Eu convido a acompanhar o ato aqui à frente o coordenador de Programa de Apoio à Gestão Pública do Instituto Votorantim, Luiz Henrique de Campos. O documento já veio previamente assinado pelo diretor-presidente do Instituto Votorantim, Clóvis Nunes de Carvalho, e assina, neste momento, o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Evécio. Só mostrar aqui para a turma aqui. Apenas registrar que esse acordo de cooperação entre o Instituto Rui Barbosa e o Instituto Votorantim se integra também no rol das excelências de instituições que vamos estabelecendo parceria. Todos conhecem o trabalho que o Grupo Votorantim faz, principalmente nas cidades em que tem alguma atividade, e o Instituto Votorantim tem trabalhado muito com indicadores e será de grande parceria para todos nós na melhoria, na interpretação, no aprimoramento dos nossos indicadores. Então, praticamente hoje, todas as entidades do Brasil que lidam com a questão dos indicadores estão associadas ao Instituto Rui Barbosa. IPEA, ENAP, Banco BIRD, PNUD e Fundação João Pinheiro. Então, acho que esse é o caminho para que nós possamos, cada vez mais, termos o reconhecimento acadêmico dos indicadores que produzimos. Passamos, então, a homenagem aos membros da diretoria do IRB, começando pelo nosso presidente, conselheiro Sebastião Evécio Ramos de Castro, e eu peço ao conselheiro Durval Amaral que faça a entrega dessa placa. Pelo adiantado da hora, nós vamos convidar toda a diretoria que vem à frente, um a um, mas que possamos fazer uma homenagem simultânea. Vice-presidente de Relações Institucionais, conselheiro César Miola. Vice-presidente de Desenvolvimento Institucional, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Vice-presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão, conselheiro Gilberto Carlos Pontes Lima. Também vice-presidente de Auditoria, conselheiro presidente do TCE da Bahia, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo. Vice-presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas, Domingos Augusto Taufner. Eu peço que venham vindo à frente, vamos fazer uma foto conjunta com todos os membros da diretoria que estão presentes e recebem esse reconhecimento do Instituto Rui Barbosa. Vice-presidente Domingos Augusto Taufner, já chamei. Manuel Pires dos Santos, suplentes da vice-presidência, conselheiro Ivan Leles Bonilha, do nosso Tribunal de Contas do Paraná, conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, presidente do TCE do Amapá, do Conselho Fiscal, Antônio Carlos Flores de Moraes, conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, o representante do conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, do TCM da Bahia. E acho que é isso. Algum dos membros não foi mencionado? Dos presentes? O presidente faz a entrega das placas simultaneamente a todos os nossos membros, que aqui representam cada um dos seus estados ou dos seus municípios. Aqui é aquela ideia que eu comentei com vocês, que eu me inspirei na minha querida Maria de Lourdes. Esse é o troféu Pais Fundadores dos Tribunais de Contas do Brasil. São 3 personalidades que representam muito bem a evolução da política pública. Primeiro, Manuel Alves Branco, que pela primeira vez pensou em criar um Tribunal de Contas no Brasil. Depois, o nosso querido e imortal Rui Barbosa, que deu forma a esse tribunal. E, finalmente, o Cerzedelo Correia, que fez a implantação efetiva do nosso primeiro Tribunal de Contas do Brasil.
Esse é o nosso troféu. Caprichou, hein? Eu ganhei o Rui Barbosa. Vamos fazer uma foto aqui, ó. Deixa eu pegar uma brechinha. Vai todo mundo indo lá pro passarinho. Eu vou pedir à diretoria que fique aqui, e os presidentes, que eu vou fazer o último anúncio, que é o último produto de hoje. Cumprindo a decisão que nós havíamos estabelecido na penúltima reunião do Instituto Rui Barbosa, e com a presença dos nossos colegas da Argentina, nós vamos, nesse momento, em ato solene, declarar criada a AMERAI, a Associação Americana das Instituições Regionais de Controle. A AMERAI, ela vai reunir todos os tribunais de contas regionais das Américas, desde o Canadá até a Argentina. É uma proposta muito similar à que já existe hoje, que é da Eurorai, que reúne todos os tribunais de contas regionais da Europa. A ideia, conforme falei, é criarmos uma rede mundial dos tribunais de contas regionais para que possamos aprimorar cada vez mais a nossa técnica de trabalho e a qualidade que entregamos aos cidadãos. Depois nós vamos oferecer a oportunidade a cada um dos tribunais aqui presentes para assinar a ata e se tornar sócio fundador da AMERAI. Muito obrigado.